vamos iniciar então a nossa revisão de topografia do segundo bimestre. Essa aula aconteceu no dia 10 de novembro e a gente pode então verificar tudo que a gente aprendeu nesse segundo bimestre, como primeiro o levantamento altimétrico, que serve justamente como o próprio nome diz, para verificar a altura que a gente tem, então ele é utilizado para a representação do relevo principalmente. A altitude ela é designada como a distância que é medida na vertical entre um ponto da superfície física da Terra e a superfície de referência marítima, que a gente chama do nível médio dos mares. Esse nível médio dos mares, então, ela vai me dar a minha altitude. Porém, quando eu utilizar o termo cota, se refere então a um plano de referência arbitrário que pode ser outro ponto não relacionado ao nível médio dos mares. Aqui a gente tem a representação da altitude ortométrica e geométrica, que é verificada com relação ao ponto da nossa superfície terrestre. Em marrom a gente tem a superfície terrestre em si e a gente tem também a sua representação na vermelho, que é a geóide. Essa representação vermelha em geóide faz a relação com a altitude ortométrica. Então ela é uma representação relacionada ao nível médio dos mares. Posteriormente, a gente ainda tem o uso da elipsoide, então através do modelo matemático consegue-se verificar a altitude elipsoidal, que seria então essa distância entre a superfície terrestre e a elipsoide. Então a altitude elipsoidal leva em consideração a elipsoide em azul, enquanto a altitude ortométrica leva em consideração a geóide que eu tenho no meio. A diferença entre esses dois pontos a gente chama de ondulação geoidal. Nossa aplicação na geometria é as mais variadas possíveis, então a gente pode estar utilizando a altimetria para as barragens, com conhecimento prévio de qual que vai ser minha área, o volume do reservatório, para o controle das enchentes, em obras de prevenção e planos de emergência. Também é utilizado nas áreas de saneamento e canais artificiais, como a otimização do deslocamento dos fluidos pela ação da gravidade. Temos também a utilização em dutos em diversas etapas do seu projeto, seja drenagem, corte e aterro, dimensionamento das estações de desenvolvimento, plano de emergência no caso de algum rompimento, e também temos nos cálculos dos volumes de corte e aterro. Os levantamentos altimétricos são divididos em dois. A gente tem o nivelamento geométrico, que utiliza então o teodolito, a gente faz as medições em ré e vante, verificando nas miras esses valores com relação às alturas, e temos também o nivelamento trigonométrico, onde através de medidas, ângulos, distâncias, a gente consegue fazer esse desnível, conhecendo então essa diferença de altura entre eles. O nivelamento geométrico, que é o mais utilizado, ele determina o desnível entre dois pontos a partir das leituras de miras que são colocadas verticalmente nos pontos que eu quero verificar essa distância. Então, no ponto A eu tenho uma mira, no ponto B eu tenho outra, e com isso eu vou fazer a sua medida em vante e em ré, para verificar qual que seria esse desnível que eu tenho, visto que o ponto A está mais baixo do que o ponto B. Eles são executados para os fins geodésicos ou topográficos, essa diferença traz então uma maior precisão também, dependendo do qual é o instrumento que está sendo utilizado. Para medir as distâncias, então, a gente verifica através das miras, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Então, a gente consegue verificar aqui que quando eu tenho uma bolinha só, um ponto, eu tenho a distância de 1, alguma coisa, eu levo em consideração o próximo número, que seria o 9, então 1,9, depois 91, 92, 93, 94. No 95 também tem um prolongamento, segue 96, 97, 98, 99, 2. Então, nesse caso, em vez de duas bolinhas, eu também posso estar utilizando um número arábico para sua representação. Faço as medições, então, nas miras, que podem ser utilizadas visadas iguais, visadas extremas, também visadas recíprocas, onde eu faço a diferença onde eu coloco a mira e o equipamento, como também visadas equidistantes, onde a distância total é a mesma, porém a distância entre as miras são diferentes, para que a gente possa depois fazer também num outro caminho da mesma maneira. Dentro dos nossos conceitos, é importante a gente saber que nós temos as visadas, que podem ser em ré ou em vante, e o lance seria a junção dessas duas miras verticais. A necessidade de a gente ter uma distância igual não necessariamente implica que tem que ser alinhado na mesma linha,
Pode-se fazer distâncias iguais mesmo em eixos inclinados, porém, quando existe então algum objeto que pode estar atrapalhando essa medição, fazendo-se assim então a medição inclinada também. Para calcular as distâncias, a gente consegue fazer a leitura do fio superior menos a leitura do fio inferior multiplicado por 100, como vocês podem ver aqui nessa representação. Então, eu tenho 1,4, daí 41, 42, 43, 44. Ele vai estar entre esses dois termos o fio inferior, por isso que ele está em 1,43, 8. Depois eu tenho aqui 1,45, 46, passou um pouquinho meu fio médio, então está 1,462. Depois, então aqui a gente tem 45, 46, 47, 48, 49, quase 49, então 1,488 é meu fio superior. Para calcular a distância, então eu pego esse fio superior, 1,488, retiro do fio inferior, que é 1,438, multiplico por 100, deu uma distância então de 5 metros. Aqui a gente tem um exemplo da caderneta para anotar esses valores e aqui também as distâncias medidas, então verificadas através desses cálculos. Quando a gente vai verificar então os pontos, a gente anota as visadas de ré em vante e vai colocar a primeira cota, então que seria de 100, para calcular qual seria a cota do ponto final. Para o seu cálculo é simples, a gente pega a visada de ré, remove a visada de vante, então 0,96 menos 1,82, que deu menos 0,86, e faço assim sucessivamente para todos. Depois em zigue-zague eu faço então a sua nova cota que é calculada, então 100 menos 0,86, 99,14, menos 0,11, 99,03, menos 1,8, 97,23, menos 1,02, deu 96,21, então meu último ponto. Também temos o nivelamento geométrico das visadas extremas. Seu regimento apresentado se instala um nível para determinar as cotas, porém como desvantagem ele não elimina erros de curvatura, de colimação e refração, e existe a necessidade de medir a altura do instrumento, que isso também pode trazer algum erro de 0,5 centímetros ou mais. Então eu vou fazer essa mistura, fazer essa diferenciação de meu equipamento estava num ponto, depois eu vou ter que fazer um cálculo intermediário para mudar o meu equipamento nesse outro ponto escuro, como vocês podem ver aqui. A primeira medição sempre vai ser em ré, então meu equipamento está nesse ponto, 2,755 vai ser ré, depois 4 também vai ser ré. Quando a gente faz essa mudança entre eles, então 0,995 eu vou colocar na tabela, na coluna de mudança, e a minha última medição também é denominada de mudança, 1,749, como vocês podem ver aqui. Então, eu tenho minhas de mudança e tenho minhas visadas em ré. Posso calcular o meu último ponto E7 utilizando 100 menos o somatório, mais o somatório de ré, menos o somatório da mudança, vai te dar um valor, ou você pode, então, estar fazendo através desse cálculo. Então, a minha distância inicial, que era 100, mais o somatório de ré, que deu 6,755, tirando o somatório da mudança, que deu menos 0,2744. Então, deu aqui 104,11, que é justamente essa medida pronta. Além disso, pode-se fazer o cálculo de cada um dos pontos. Então, deve-se colocar a altura do instrumento. Primeiro ponto eu tenho 100, somo com a minha visada em ré e coloco em todos eles até eu ter o ponto da mudança. Então, eu E5 é onde eu mudei meu equipamento, eu repito essa linha, deixo a mesma cota, agora eu vou alterar a minha altura do instrumento em cima da nova medição da ré. Então, eu somo eles, deu 105,760, note que a altura do instrumento mudou para todos eles. Depois, para cálculo das cotas, é só fazer a mesma situação. Então, 2,755, retirando desse 102, deu 100. Então, 102 menos 0,855, vai fazendo, então, cada um desses cálculos, chegando ao final, então, com 104,011, como a gente já tinha visto também na fórmula, é possível calcular essa altura. Por último, a gente tem o nivelamento trigonométrico. Vou levar em consideração distâncias, ângulos verticais, zenitais e radiais, utilizando também, então, a fórmula do ΔHAB, que é o HI menos HS, mais, entre parênteses, o DI e o cosseno do ângulo zenital. Apenas com a substituição dessas fórmulas, a gente consegue calcular esse desnível. A representação do relevo é muito importante, porque registra e permite que a gente consiga visualizar qualquer superfície terrestre nesses pontos. Pode ser usado os pontos cotados, perfil, curva de nível, e são aplicados
na construção de perfil, estudo do relevo, locação de rampas e serviços da obra da terraplenagem. Então, a gente tem aqui os pontos cotados, o outro é o perfil transversal, que a gente pode transformar também na curva de nível. Então, lembrando que a curva de nível são essas linhas que se unem com relação à mesma altura. A gente tem também a declividade, que seria a relação, então, dessas linhas. Então, quanto mais próximas elas estão, maior a declividade. Toda curva de nível se fecha sobre si, duas curvas de nível nunca vão se cruzar, elas não se bifurcam, e também terrenos planos têm curvas de nível mais espaçadas, enquanto nos terrenos acidentados ou com declive, essas curvas de nível têm as linhas cada vez mais próximas uma das outras. Pode-se fazer uma representação tanto da curva de nível para o perfil transversal, como o contrário também. Então, é possível a gente ter esse cuidado, como vocês podem evidenciar também. Nosso próximo ponto é verificado sobre a questão do posicionamento global, que é o sistema, então, do GPS. O GPS ele é muito utilizado no dia a dia, ele serve como sistema de navegação por satélite. Através, então, de um dispositivo móvel, a gente consegue verificar condições de espaço e de tempo. A gente pode também estar utilizando essa questão do GPS no nosso dia a dia. Ele funciona, então, de maneira ininterrupta, então, independente do horário e dependente também das condições meteorológicas. Utiliza-se uma elipsoide de referência desse sistema GPS, que é o WGS-84, e no Brasil, atualmente, o sistema geodésico ele adota a superfície de referência elipsoide SAID 69. O nosso sistema de GPS, então, ele é dividido em 3 segmentos principais. Um é o segmento espacial, onde estão os satélites, depois a gente tem o segmento de controle e o segmento utilizador. Temos cerca de 30 satélites em órbita e temos os receptores do GPS que recebem essas informações que eles emitem. As efemérides são as questões de conjunto de informações que vários GPS vão dando a respeito daquele ponto. Depois, então, que a gente tem esse sistema espacial, temos o segmento de controle, que temos alguns localizados como no Havaí, na Ilha da Ascension, Diego Garcia e o principal em Colorado, que é da Força Aérea Americana, como vocês podem ver aqui nessa representação. Por último, a gente tem o segmento utilizador, que é quem vai então estar aplicando o uso desses sistemas, e os receptores, então, vão coletar os dados informando questões de coordenadas, distâncias, tempo, deslocamento, velocidade, quanto tempo você demoraria para chegar em determinado ponto. É importante que existem alguns erros que podem acontecer devido ao satélite, então, erro no relógio do satélite ou na órbita, na questão de propagação do sinal, seja por uma refração atmosférica devido à umidade, ou quando bate em algum objeto, daí tem um sinal refletido, como vocês podem ver aqui, ele não teve essa representação diretamente, porém teve um sinal refletido que recebeu a informação. Temos erros na recepção e também alguns erros de operação, como no caso da constelação de satélites, visibilidade e também diluição de precisão. Essa constelação de satélites é justamente a distribuição dos satélites ao derredor, então, da Terra, que eles orbitam de maneira sincronizada. O posicionamento também depende dos tipos de receptores que a gente tem. Quando eu tenho apenas um receptor, é aquela informação apenas, ele é então um posicionamento absoluto. Por isso eu tenho 2 ou mais receptores, eu tenho mais informações, então meu posicionamento é denominado relativo. Dentro das redes de monitoramento contínuo, a gente tem o do BGE, que é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do Sistema GPS, temos rede INCRA para bases comunitárias, rede de rádio de faróis da Marinha e a rede SIG Santiago e Sintra. Além disso, além do nosso GPS norte-americano, também existem outros análogos que são também utilizados, como o sistema russo GLONASS, o sistema europeu Galileu, o chinês Beidou, o QGSS japonês e o indiano IRNSS, além de outros que ainda estão em utilização e desenvolvimento. Dentro das vantagens de utilizar o GPS com relação à dispensa, a sua imprevisibilidade nas estações, com relação às visadas, são precisos, rápidos e nos dão coordenadas em 3D. Porém, como desvantagens, estão problemas com a vegetação alta, por exemplo, não consegue verificar túneis e minas, e áreas urbanas, áreas altas também tem questão do multicaminhamento e poucos satélites GPS disponíveis. É um custo alto também, lembrando que depende de equipamentos, de suprimentos e até mesmo de operadores que tenham um prévio conhecimento para sua utilização. E outra desvantagem é que não faz o nivelamento, precisando então de informação geoidal.
Depois disso, aprendemos um pouco mais da volumetria ou da terraplenagem, que pode ser manual ou mecanizada, lembrando que o fato de ser mecanizada implica em custos mais altos e uma obra de mão especializada, e a terraplenagem se baseia em escavar, carregar o material, transportar e descarregar. Depende do tamanho das formas das partículas, então se ela é pedregulho, areia, silt ou argila, depende do vazio, a quantidade que eu tenho de ar e água nos interstícios, o teor de umidade, depende também das características de compactação. Quanto mais compactado, então eu evito com que haja sulcos erosivos e reduzo os espaços vazios entre eles. Nosso objetivo da compactação é aumentar a resistência à ruptura, reduzir as possíveis variações volumétricas e reduzir a permeabilidade. A compactação é utilizada para base e subbase em pavimentação, em aterros, barragens e fundações. Podem ser feitas por vibração, por impacto ou até mesmo por pressão estática. Para isso, a gente também usa as motoniveladoras, que elas vão então regularizar o terreno com grades e arados espaciais. Então, em casos de que não hajam terrões muito secos, blocos ou fragmentos de rocha, principalmente para no caso de aumentar o teor da umidade. Aqui a gente tem a questão do corte e aterro, então temos um terreno, que temos áreas mais altas onde eu vou ter que cortar e áreas mais baixas que eu vou ter que fazer então o aterro. Esse cálculo da cota de passagem vai permitir justamente eu saber quanto que eu vou ter que cortar e quanto que eu vou ter que aterrar num ponto. Então essa terraplenagem é feita através, por exemplo, de métodos das alturas ponderadas, onde a gente coloca as estacas de 20 em 20 metros, lembrando que cada ponto então, das extremidades eles têm peso 1, os intermédios peso 2, o centralizado peso 4 e quando existe uma falha no terreno, uma falta, é peso 3. Então a gente faz a multiplicação entre as cotas verificadas e os seus pesos e também faço o somatório deles. Depois eu divido pelo somatório de todos os pesos, me dando a cota de passagem, que seria então aquela cota, como vocês podem ver nessa linha então mais cheia, que indica em que parte que eu vou ter que fazer o aterramento e em que parte, por exemplo, aqui eu tenho 36,3 que é maior que a minha cota de passagem, eu vou ter que cortar, em que parte que eu vou ter que aterrar. Então a gente viu também questões de como fazer o cálculo das alturas, também saber as áreas e volumes da corte e aterro. É importante então estar utilizando sempre esses cálculos, fazer a cota vezes o peso e seu somatório e também ter o somatório de todos os pesos para descobrir essas cotas de passagem, descobrindo onde que eu vou então estar realizando áreas através da cota de passagem, partes de aterro e partes do corte, quando eu tenho terra a mais ou quando tenho terra a menos, por isso seria necessário o aterramento. O levantamento topográfico, então, em desenho, ele é muito importante, depende de planejamento, definir o local, latitude, longitude, coordenadas. Também é importante definir o sistema geodésico de referência, que horas que vai ser realizada a medida, o tempo, localização do ponto, aonde vai ser colocadas as antenas e definir os receptores. Ele é muito importante porque ele traz características da superfície e pode ser, então, utilizado os desenhos e mapas em 3D. Lembre-se que a gente usa escalas grandes para fazer detalhamento de terrenos urbanos e escalas consideradas pequenas, que esse denominador é maior, para fazer mapas, estados e países, então, onde tem um nível de detalhamento menor. Dentro dos meus desenhos, então, eu tenho que pôr também algumas informações, eu posso colocar algumas representações com símbolos e árvores, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, onde eu tenho também a área de paisagismo ou áreas onde tem alguma vegetação que eu não posso cortar. Muito importante também, então, dentro desse detalhamento do mapa, dessa planta do imóvel, indicar, por exemplo, o loteamento com seus pontos cotados, ter a assinatura do responsável e o nome do projeto. E para finalizar, a gente teve uma introdução à aerofotogrametria, que vem então esse estudo disso, verificar a superfície terrestre mapeando através de fotos. Então a gente tem as fotos que antes eram utilizados balões e aves, depois foram para helicópteros e aviões, e hoje em dia já utilizam então os drones para essas medições. Tem que estar acoplada com câmeras de alta resolução para verificar então essas verificações das fotos e montagens do sistema. Então com a foto a gente faz a interpretação, indicando onde eu tenho um rio, aonde tem as estradas, florestas, os terrenos agrícolas, por exemplo. Ela é um método de teledetecção, conjunto de métodos baseados nas fotos, e o levantamento fotogramétrico é uma aplicação dos métodos, então um trabalho que serve para coordenar os pontos.
Vantagens é que trazem bastante informação, pode ser usado em qualquer altura. Ele é importante na cartografia de pontos que têm difícil acesso de você ir a pé, no campo, por exemplo. É mais rápido e permite também fazer aquelas cartas temáticas, indicando onde eu tenho áreas de diferença de bioma, áreas de concentração dos recursos hídricos, as áreas de plantio, então ela é bem interessante por isso. Como desvantagens, a gente tem que ele é menos preciso devido à escala e tem alguns objetos que não conseguem ser vistos, então não são cartografados. A câmera, então, fotográfica, ela deve ter alta resolução e depois que tem todas as fotos é feita então uma restituição, uma reconstrução desse terreno com todas as fotos. Lembre que a gente retira uma foto e a próxima foto também deve pegar parte do terreno que já tinha sido tirado na foto anterior para uma melhor representabilidade. Depois disso, hoje, enquanto não tínhamos ainda softwares específicos, eles usavam restituidores e hoje digitalmente a gente já consegue trazer essas informações. Eles são aplicados então para esse espaço tridimensional, a gente consegue ver o espaço objeto e também bidimensional para o espaço imagem. É importante então que haja essa sobreposição para trazer então o máximo de informações daquele determinado terreno. E por último, para finalizar, é importante a gente saber dos seus sistemas de coordenadas, as imagens e também os pixels, indicando a resolução. Então, se eu tenho baixa resolução, poucos pixels, eu não consigo verificar bem o objeto. Agora, quanto mais pixels eu vou tendo, vocês notem que a gente consegue ir melhorando ainda a minha característica e a minha foto. Então, esses foram as nossas aulas, nossos conceitos aprendidos durante todo o segundo bimestre de topografia. Fico à disposição de responder qualquer pergunta. Próxima semana, então, já inicia a prova, vai ter um link online onde a gente vai poder estar retirando dúvida e eu falo para vocês então fazer o trabalho que vale 3 pontos, porque a prova vai valer apenas 7. Então é interessante que faça esse trabalho para conseguir então garantir uma boa nota. Em caso de qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail, entrar em contato comigo, que eu fico à disposição de todos. Obrigada pela atenção.